Isso aqui é a distribuição das matrículas por dependência administrativa. Quer dizer, esse azul grandão aí, que dá 80 e tantos %, é a matrícula pública, né? O vermelhinho é a matrícula no privado, o amarelo é a matrícula municipal e o verdinho claro é a matrícula na rede federal. Ou seja, o grande responsável, o grande operador político, no caso do ensino médio, são as redes estaduais, né? São os estados. Portanto, para pensar nisso. Isso aqui é um pouco o movimento da matrícula total no ensino médio. Vejam que interessante, a matrícula líquida, né? A matrícula daquela população na faixa etária correta. Veja, crescemos muito, porque se eu pego ali no começo, o primeiro ponto do gráfico, é 1995, nós tínhamos pouco mais de 20% de população de 15 a 17 anos que estava no ensino médio. Então, essa aqui, digamos assim, é um gráfico positivo, né, se eu olhar numa perspectiva histórica. Ou seja, nós estamos aumentando o percentual dos alunos de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio. Ainda que seja bastante insuficiente, né? Nós estamos com 55%, porque se eu pensar pelo lado vazio do copo, eu tenho 45% fora daí. De toda maneira, o movimento é ascendente e isso é importante, né? Bom, aqui outra mudança substantiva no que diz respeito ao atendimento no ensino médio, que é a matrícula por turno. Veja, em 1995, não está longe, né? É menos de 20 anos, 66% da matrícula estava no período noturno. E hoje esse número se inverteu, praticamente 67% hoje no período diurno. Essencialmente, o processo é o seguinte: isso aqui é tributário da regularização do fluxo no ensino fundamental e da redução da matrícula global no ensino fundamental. Ou seja, naquele momento, as vagas disponíveis para o ensino médio eram noturnas. Conforme nós fomos regularizando o fluxo no ensino fundamental, foi diminuindo a matrícula total, começaram a aparecer vagas no período diurno e nós tivemos uma migração da matrícula noturna para o diurno. Agora veja, isto não quer dizer que a perspectiva seja zerar a matrícula noturna, né? Uma parte grande da matrícula noturna vai continuar sendo noturna, por razões várias, o trabalho é uma delas, tá certo? Mas, digamos, uma parte dessa matrícula noturna, que estava muito grande, digamos, em meados dos 90, passou a ser diurna, porque começou a aparecer a vaga diurna que não existia, né? Poxa vida, vou ter que repensar essas. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é a matrícula no ensino médio por unidade administrativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Rio Grande do Sul é a oitava ali, ó, 404 mil matrículas. Esse dado é 2011, né? No ensino médio. Já diminuiu? Está em quanto agora? 360 mil. E diminuiu por regularização do fluxo? Não. A causa. nem. Bom, tem outra então que vai aqui. Bom, então vamos lá, guarda esse número, 2011, depois a gente pode atualizar o dado. 404 mil e aqui na idade correta, né? Lembra? Nós estávamos com 55 no Brasil. Olha aqui, o Rio Grande do Sul, 285. 285 é 28 por 40, né? A relação daria... Minhas contas estão ruins. Mas é menos de 55%, tá certo? Não, é mais de 55%. 246, sim. Percentual dando 84. Não dá, 280 em 404 não dá 84. Ah, não, sim. Não, eu estou querendo calcular 28 por 40. Quanto dá 28 por 40? 0,4 vai dar 70%. É maior que a média nacional, tá certo? A matrícula líquida, né? Ou seja, 70% da faixa etária de 15 a 17 anos no Rio Grande do Sul está no ensino médio. O que é mais do que a média nacional, que é 55, né? Digamos, nesse sentido é uma situação relativamente melhor. Não sei o dado mais recente, você tem, Zé?
Sim, mas como é que está a matrícula líquida, a matrícula da população de 15 a 17? Tá, mas tem uma parcela desses ainda que estão no fundamental, né? Sei, seria 20 mil só para trás. É baixo, né? Para o Brasil é um número baixo, né? O número brasileiro. Bom, aqui é taxa de aprovação. E adivinha, o vermelhinho é o Rio Grande do Sul. 69,2% de aprovação no ensino médio. Esse dado é de 2011, parece que melhorou depois, né? 74, subiu 5. De toda maneira, o que é interessante, porque, de novo, a questão da reprovação no ensino médio é um problema sério e relativamente muito sério no Rio Grande do Sul. Pois não? Não tem espaço físico. Aí você tem alguns lugares que ainda tem problema de vaga, né? Mas aqui, de toda forma, já é uma coisa mais para dentro da escola. Como é que eu estou? Estou falando... Como é que eu estou? Tudo bem? Também. Então vamos. Aqui a taxa de reprovação, né? Aqui de novo, o vermelhinho, 20%. Isso é 2011, né? Caiu agora, né, Zé? 16? Então, cai 4%. De toda forma, ainda é o mais alto, né? Então, veja, e claro, é um complementar da taxa de aprovação, né? O que não é tão ruim aqui é... O vermelhinho não é o Rio Grande do Sul agora. Esse aqui é o abandono, né? E a maior taxa de abandono é o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Sul está aqui, 10% de abandono, a média brasileira... Cadê Brasil? Não está aqui. Mas a média brasileira é na faixa de 10, 15, entre 10 e 15. Quer dizer, está abaixo da média brasileira, o Rio Grande do Sul nesse caso. Portanto, veja, o que esses números estão indicando é que o problema dos que estão é a reprovação. Ou seja, nesse sentido, é um problema parecido com o debate que nós já travamos em outro momento no ensino fundamental. Tá certo? Esse aqui eu não vou nem comentar. Na verdade, a síntese das três. Eu pensei que ia ficar visível, não fica. Mas, basicamente, é abandono, reprovação e aprovação, que já são aqueles números que a gente comentou, né? Então, o Rio Grande do Sul está... é 1, 2, 3, 4, é o quinto, né? Que são 10% de abandono, 20% de reprovação, 69% de aprovação, né? Na verdade, é a síntese dos dados anteriores. Bom, para cima. Então, aqui é aquele quadro de onde está essa população, aí sim mais detalhado, para a gente pensar política. Veja só. Aqui pega 2007 a 2011. Vamos pegar a população de... Vamos começar conversando com 2011. Né? É onde estão os jovens de 15 a 17 anos. Então, veja essa última coluna aqui, 10 milhões e 500. Então, você veja lá, 2 milhões e 600 ainda estão no ensino fundamental. Ou seja, aqui é decorrência do problema da reprovação. Né? Ou seja, eles foram retidos ao longo de sua vida escolar, que não fez com que eles não chegassem. E vejam, quando a gente discute reprovação como uma forma de exclusão, esses números indicam isso com muita clareza. Quer dizer, o indivíduo ainda está no sistema e o sistema está segurando com ele, quando, na verdade, reflete também um problema de qualidade, etc. Né? Bom, 5 milhões e 400 estão no ensino médio, 16 mil estão nos programas de alfabetização de jovens e adultos, 141 mil nos programas de educação de jovens e adultos de ensino fundamental e 27 mil nos programas de ensino médio. Ou seja, você tem uma parcela da população que ainda está no ensino médio, poderia estar no ensino médio regular, está nos programas de jovens e adultos. Particularmente curioso é esse caso dos 27 mil que estão em programas de educação de jovens e adultos na idade correta, na educação de jovens e adultos, nos supletivos, né?
Depois, 144 mil no ensino superior, 27 mil no pré-vestibular, e não estudam, é o nem, né? Não estudam e não concluíram o ensino médio, 1.500.000, não estudam, mas concluíram o ensino médio, 430 milhões. Quer dizer, esse daqui são duas populações diferentes, tá certo? Ó, aquela parcela que não estuda, quer dizer, já saiu do sistema e não concluiu o ensino médio, ele foi excluído da escola do seu direito à educação, né? Agora, aquele que concluiu, ele não quer ir para adiante, ele pelo menos não decidiu o que vai fazer, né? Ele não está nem seguindo. Então, de toda maneira, eu acho esse quadro muito interessante para pensar o seguinte: cada grupo destes demanda uma política diferente. E se a gente quer pensar política para os jovens de 15 a 17 anos, isso tem que ser considerado, né? Muito bem. Por outro lado, o debate clássico do ensino médio diz o seguinte, que no caso do ensino médio, ou pelo menos da população de 15 a 17 anos, nós temos dois perfis básicos. Uma parcela quer trabalhar e uma parcela quer continuar a estudar. Então, quando a gente pensa em ensino médio, a gente tem que responder a esses dois tipos de demanda. Tem vários casos aí intermediários, né? Tem o cara que quer continuar a trabalhar e continuar estudando, que é o cara que só quer trabalhar, que é o cara que só quer estudar, né? São respostas diferentes, mas de toda maneira, digamos, no ensino médio nós vamos ter sempre essa tensão. Numa parcela que quer continuar estudando e, portanto, ainda continua vendo o ensino médio como uma formação preparatória para o prosseguimento do estudo, e uma parcela que quer concluir aquela etapa e ir para o mercado de trabalho. Às vezes já está no mercado de trabalho. Então, uma das dificuldades para se pensar o ensino médio é que não dá para pensar numa coisa uniforme, né? Por quê? Porque as demandas ali são muito diferentes. A gente tem que articular essas demandas com a discussão do direito, quer dizer, todo mundo tem o direito à formação geral, né? Até de 12 anos, ou seja, que contemple uma formação geral no ensino médio, mas tem que estar pensando também na articulação com o mercado de trabalho. Então, veja, essa primeira bateria de dados que eu mostrei aqui para vocês é para a gente começar a perceber, primeiro, nós estamos longe de garantir o direito à educação de todos os nossos jovens, porque garantir o direito à educação de todos significaria dizer que todos deveriam estar no ensino médio, né? Nós estamos longe de fazer isso. No ensino médio, nós temos um segundo desafio: as demandas são diferenciadas, e isso implica em você ter arranjos distintos na organização do seu sistema, sem perder de vista que ele ainda é parte do direito à educação, e, portanto, tem uma parte que tem que ser comum a todos, né? E isso talvez é o que torne a discussão do ensino médio uma discussão complexa, porque até agora eu estou enfatizando a dimensão do acesso. Agora eu vou enfatizar uma outra dimensão, a dimensão do que é esse ensino médio. E aí eu vou me valer de uma pesquisa que foi feita. Na verdade, tem algumas pesquisas que eu fui atrás, mas a mais recente é essa, feita pelo Haroldo Torres. O Haroldo Torres é um pesquisador do SEBRAP, que acabou de publicar um trabalho sobre o que o jovem pensa sobre a escola, ou a escola e o trabalho, né? Foi uma pesquisa financiada pela Fundação Vitor Tivita, está no site deles. Ele fez um estudo com 1.000 jovens que chegaram ao ensino médio em São Paulo e no Recife. Então, e ele fez grupos focais, fez estudo quantitativo, depois fez grupo focal de novo. Então, algumas coisas do estudo dele chamam muito a atenção, principalmente quando a gente vai pensar a escola. Veja, uma coisa que chama a atenção, mesmo entre os mais pobres, majoritariamente, mais de 90% tem acesso à internet. Ou seja, pode não ter em casa, eles podem ir para um lugar que tem, o percentual dos que tem computador em casa também é alto, mas de toda maneira é o seguinte: acesso à internet, essa coisa da conectividade, é uma característica muito forte desta juventude. Isso nos dá uma pista muito interessante para você pensar a escola,
Porque tem um outro dado que eles chamam a atenção, que é esse penúltimo aqui. Mesmo quando a escola tem o computador, ela não usa. Ou seja, não estou dizendo que isso é tudo, mas é majoritariamente. Ou seja, ainda que a escola tenha o equipamento, ela não o incorpora nas suas práticas pedagógicas cotidianas. Isso é um tema, porque a escola, para o jovem, isso é outra coisa, né? Outra coisa que sai muito forte, não só dessa, mas de várias pesquisas que trabalharam o ensino médio, é que a escola é chata para a criança, para o adolescente. Não conversa com ele. O que o Haroldo chama a atenção é o seguinte, que eles têm dificuldade de falar na escola, né? Inclusive ele fez uma coisa muito interessante, ele fez os grupos focais fora da escola. Ele foi pegar as crianças, os adolescentes em casa, porque ele falou assim, não, na escola o tipo de reação que eles iam ter vai ser muito condicionado. Então ele foi fazer a pesquisa na escola, e é muito interessante que eles têm uma dificuldade brutal de falar da escola. O que eles falam? Isso sim, que a escola é um local de socialização, é um ponto de encontro para ver os amigos, ou seja, não está presente entre eles a ideia de que a escola pode ser um lugar interessante para se aprender. Essa ideia não está presente entre eles, né? A outra coisa que ele pegou, que é muito interessante também, é que a vontade de trabalhar está presente em vários grupos, mesmo aquele grupo, por exemplo, que quer continuar estudando, ele continua tendo a preocupação, querendo trabalhar, para ter o seu dinheirinho, ter uma espécie de autonomia, né? E a outra coisa interessante é que, entre esse grupo, veja, ele está entrevistando os bem-sucedidos, tá certo? Daquele nosso pedaço todo, 5.500, 5 milhões e 500, que chegaram no ensino médio, tá certo? Mesmo entre esses, aparece muito fortemente a história da escola como um local inseguro. Essa ideia é uma ideia que vale a pena explorar, né? Certamente isso é muito diferenciado de região para região. Por exemplo, em São Paulo certamente seria um tema muito forte, talvez em outro lugar não seja tão forte. Mas o que eu queria chamar a atenção dessa pesquisa do Haroldo é esse aspecto da escola conversar muito pouco, primeiro com esta questão da conectividade, como recurso pedagógico, sem fetichizar, sem mistificar que isso aí é a salvação da lavoura, mas digamos, eles são muito mais tecnológicos do que a escola é, né? E isso é um tema para a gente pensar, porque as possibilidades pedagógicas que isso abre são muito grandes, para se pensar coisas muito interessantes, né? Muito bem, e portanto, eu vou desenvolver um pouco minha terceira parte aqui, né? Que é, o que é, digamos, esse debate sobre o ensino médio. Teve uma pesquisa que o Instituto Unibanco fez há uns anos, que arrumou um termo que eu achei muito interessante. Eles usaram assim, a crise de audiência no ensino médio. Acho que é um termo legal, no seguinte sentido, né? O ensino médio tem uma crise de público, né? Tem uma crise de público, de um lado, pela exclusão, né? O cara que ainda está na escola está lá para trás, ou aquele cara que já não está na escola. Mas tem uma outra crise de audiência, que é a crise curricular. No sentido assim, a estrutura curricular que nós temos no ensino médio hoje não dá conta. Não dá conta das demandas do jovem, não dá conta da conversa com o aprendizado, e não dá conta, portanto, não dá conta nem com o futuro, no sentido de futuro no prosseguimento dos estudos, nem com o trabalho. E, portanto, aqui tem uma conversa interessante. E aí eu comecei a levantar algumas questões. Por exemplo, há coisa de um ano e pouco, o Ministério da Educação teve um resultado em que, acho que foi o Prova Brasil, que os resultados do ensino médio foram um desastre. Aí, na época, o Aloysio era o ministro, ele veio a público dizer o seguinte, não, o problema é que tem muita disciplina. E, portanto, vamos diminuir as disciplinas para aumentar o resultado nas provas, que é, obviamente, uma resposta errada. Tá certo? Você não pode reduzir os conteúdos, você pode integrar melhor as disciplinas, você pode articulá-las mais.
Agora, você não pode, simplesmente porque o resultado no exame foi insuficiente ou foi ruim, reduzir, significar o seguinte: vou concentrar naquilo que o exame mede. É um equívoco, do ponto de vista de concepção de formação. Tá certo? Mas, de toda maneira, tem uma conversa sobre o currículo do ensino médio, né? E aí, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi tanto a experiência de vocês, quanto o que o Zé Clóvis estava me falando que vocês estão fazendo aqui. Por quê? Nós temos que pensar alternativas de transformar os conteúdos em algo que faça sentido para os jovens. E uma das características importantes de se pensar isso é se pensar interdisciplinarmente. Ou seja, nessa perspectiva você tem, desde aquela conversa lá do Paulo Freire, dos temas geradores, ou seja, pensar coisas substantivas, e aí trabalhar isso pluridisciplinarmente, quanto, por exemplo, eu estava pensando no trabalho tanto do Zabala quanto do Hernandes, sobre a questão das metodologias de resolução de problemas, ou seja, pegar ou um tema gerador ou um grande problema e desenvolver procedimentos de resolução deste problema, utilizando as contribuições das diferentes áreas. Mas, de toda maneira, são formas de se pensar, não tem receita para isso, né? Mas são formas de se pensar a temática do currículo de uma maneira que passe a fazer sentido para o jovem. Eu sempre fui muito preconceituoso contra uma pergunta que todo aluno faz, né? Eu fui professor de matemática na escola básica, e você começava a ministrar um ponto qualquer, o cara vinha e perguntava: para que serve isso? Eu sempre achei essa pergunta um horror, né? Porque quando você pergunta para que serve, você está pensando numa visão utilitarista do aprendizado, né? Só tem sentido aquilo que eu aprendo para usar em algum lugar. Quando a formação intelectual pressupõe muitas vezes